E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo como sempre. E eu já queria começar o vídeo com aquela rasgação de seda. Muito obrigado pela aderência que vocês estão tendo no canal. Muitas pessoas vendo vídeos novos que eu tô postando. Mas dá aquela forcinha, continua comentando. O algoritmo do YouTube mudou recentemente, então vocês comentarem, vocês deixarem o like, ajuda bastante a engajar o canal novamente. Vamos lá, vamos fazer isso aqui crescer, espalhar a palavra da matemática para as pessoas, tá certo? Bom, hoje eu não vou ficar aqui muito tempo porque o vídeo ele é bem longo, então bora lá. E aí? Bom, hoje a gente vai falar sobre o último teorema de Fermat. Essa é uma das histórias da matemática que eu mais gosto. Tem reviravolta, tem casos amorosos. Bom, aí eu já não sei se eles são verdadeiros ou não, mas talvez valha falar aqui um pouco sobre dele. O último teorema de Fermat. Parece até um nome comercial que algum marqueteiro colocou para vender mais esse problema. Mas na verdade não. Vamos começar falando quem foi, né? Pierre Fermat. Ele nasceu por volta de 1601 ou 1607. Por que essa confusão? Simples, o pai de Fermat tinha menos criatividade do que eu e deu o nome dos dois filhos de Pierre. Logo, eram os irmãos Pierre e Pierre Fermat. Logo, a gente não sabe qual dos dois Pierres nasceu em qual ano. Por volta de 1630, ele já tinha se formado em Direito pela Universidade de Toulouse. Só que, pessoal, ele era um baita de um matemático. Ele só não era um matemático profissional porque ele não tinha o diploma na época. Mas ele se comunicava através de cartas com Gauss e outras personalidades matemáticas. É que, como eu citei Gauss primeiro, acho que não tem nem como citar outra coisa depois. Eles se comunicavam com essas personalidades matemáticas em nível igual, olhando o olho no olho. Então, Fermat foi um grande matemático, embora não tivesse esse diploma, tá certo? O que acontece foi o seguinte, por volta de 1630, como eu falei, ele deve ter formulado esse que foi conhecido como o último teorema. Foi o último teorema que ele escreveu? Não foi o último. Porém, ele foi o último a ser resolvido. Todas as pessoas na universidade falavam, e aí, como é que tá aquele último lá do Fermat? Putz, aquele tá agarrado ainda, cara, não tô conseguindo responder. O Fermat, ele leu um livro do Diofanto. E ele anexou esse problema ao 8º problema do Diofanto, que eram relacionados a ternas pitagóricas. E ele mostrou pra gente a formulação do último teorema de Fermat. Ela é bem simples se você comparar com a complexidade que foi para resolver ela. Isso é uma coisa incrível, tá certo? Eu vou deixar aqui na tela para vocês, mostrando aqui o último teorema de Fermat. É este cara bonito aqui. O que ele diz é que qualquer número inteiro elevado a n mais outro número inteiro elevado a n resultaria em um terceiro número inteiro elevado a n. E o que ele diz? Essa solução, ele diz no último teorema dele, eu estou muito convicto de que essa equação não é possível para n maior do que 2, tá certo? Ou seja, para qualquer n maior do que 2, esse problema não tem solução com os coeficientes inteiros, tá? Quer dizer, com os números inteiros, tá bom? E isso daqui, ele é o nosso teorema de Pitágoras. Se vocês pararem para olhar bem e substituir por 2 e colocar números aqui, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é o nosso teorema de Pitágoras. E o índice é igual a 2, e logo começaram a tentar resolver, porque Pierre não deixou nenhuma demonstração do que ele estava dizendo. Mas, por mais que parecesse bem óbvio, na matemática, eu reafirmo e reafirmo diversas vezes, não vale nada se você não conseguir provar, tá certo?
Só dando um spoiler aqui pra vocês, o problema só foi solucionado em 1995. Como que a gente pode interpretar esse problema? Pessoal, o Teorema de Pitágoras, mais especificamente o como Diofanto estava tratando o problema e Fermat também foi tratar o problema, é a subdivisão de formas em novas formas. Então, o nosso Teorema de Pitágoras mostra como subdividir um quadrado em outros dois quadrados. Bem, pessoal, não sei se vocês estão vendo onde é que eu quero chegar, mas olha isso daqui, ó. Vocês estão vendo que aqui o lado é A, certo? Vou até trazer aqui pra fora, ó. Esse lado grandão do triângulo é A. Esse lado pequeno do triângulo aqui é B, tá certo? Esse lado grandão, que é esse que tá aqui embaixo, eu vou até escrever aqui em cima também, ó. É A. Então, pessoal, isso daqui também, esse quadradão grandão aqui, ó, seguindo o pontilhado, pegando o pontilhado e tudo, é um quadradão de lado A mais B. O análogo é feito quando você vai subindo os expoentes. Então, quando você tem um expoente de número 3, ou seja, ao cubo, o análogo seria como subdividir um cubo em outros dois cubos. E ele já dizia que isso não era possível. Isso não era possível. Fazer a subdivisão do mesmo jeito que era feita no Teorema de Pitágoras. E isso não só para 3, mas para 4, 5, 6, 7 e por aí vai. Tá certo? Bom, eles começaram a utilizar o mesmo método que eu já tinha falado no vídeo do Teorema das Quatro Cores. Eles tentaram a chegar em casos mínimos. Então, por exemplo, expoentes pares, eles começaram a desconsiderar, tá certo? Expoentes pares. Por quê? Porque expoentes pares são casos particulares do expoente 2. 4, por exemplo, é a mesma coisa que a gente elevasse as soluções elevado a 2, que é possível, ao quadrado. Quando a gente eleva isso ao quadrado, dá o nosso expoente 4. Se a gente pegar o nosso expoente 4 e elevar ao quadrado de novo, dá 8. Ou seja, múltiplos de 4 já saíram da nossa base de testes para provar, porque eles se resumem a um caso de quadrado. Então, eles não se preocuparam em provar isso. O que eles começaram a provar, então? Números primos ímpares. Por quê? Porque você tem números primos, fora o 2, que é ímpar, 3, 5, 7, 11 e por aí vai, tá certo? 6 é múltiplo de 3. 10 é múltiplo de 5, 14 é múltiplo de 7, ou seja, utilizando a mesma lógica que a gente estava usando para o número 4, que é um múltiplo de 2, que é uma solução comprovada, o que eles fizeram? Ou um número vai ser múltiplo de 4, e a gente já cortou esse caso, ou um número vai ser múltiplo de um número primo ímpar, tá certo? Então, se ele for um múltiplo de um número primo ímpar, logo a gente só precisa provar para os números primos ímpares. O que só não se sabia na época, que foi, né, outros teoremas provados consequentemente, é que os números primos ímpares eram infinito, embora eles já tivessem a plena certeza de que eram, só que ainda não tinha sido provado. Futuramente veio a ser provado que os números primos são infinitos, tá certo? Logo, a gente reduziu um caso de n infinitos para n infinitos. E aí a gente entra naquela discussão de diferentes infinitos e tudo mais, mas a gente discute isso num outro vídeo, tá certo? Mas isso já foi um puta avanço, porque aí a galera começou a provar, mesmo sabendo que eram infinitos, eles começaram a provar caso a caso, pra pelo menos ver se alguém chegava em algum lugar. Então, o caso pra n igual a 3 foi resolvido, o caso pra n igual a 5 foi resolvido, e o último caso resolvido foi o n igual a 7, tá certo? Pra n igual a 4, pessoal, existe mais de 30 soluções que mostra que é um caso a parte do número 2, tá certo? E aí o que aconteceu? Sophie Germain, que foi uma
incrível matemática francesa da época dela teve uma sacada muito complexa, mas muito bacana. Óbvio, conforme os números dos índices iam crescendo, a dificuldade e a complexidade era muito maior, tá certo? Então, o que ele disse? O que ela disse? Que os números poderiam... A equação de Fermat poderia ser dividida em 2 casos, tá certo? Casos em que eles eram divisíveis por um p, que é um número primo, e casos que eles não eram divisíveis por esses números p's. Ou seja, todos os números x, y, z são divisíveis por p, tá certo? Ou só um deles é. Ou os 3, ou só um. Se 2 forem, ela já tinha provado que automaticamente o terceiro também é. Então, ou os 3, ou só um. E com essa demonstração, que não envolve eu entrar aqui agora, porque ela é realmente bem complexa, ela conseguiu mostrar que não existia nenhum número menor do que 100 para colocar nesses índices, nenhum n menor do que 100 que não chegasse em uma contradição lógica da proposição dela. Logo, ela já passou uma vara e agora não precisa provar para os números primos até 100. Aí a gente já se livrou graças à nossa incrível Sophie Germain, tá certo? O que aconteceu? Até o 100 estava provado. Até aí, então. E esse problema perdurando, já estamos quase 200 anos depois de que ele foi proposto pelo nosso incrível Fermat. E a galera quebrando a cabeça, começando a aparecer em revistas e periódicos científicos, e todo mundo querendo se interessar, todo mundo querendo ser o cara que resolveu o último teorema de Fermat. Nós introduzimos na história agora o nosso querido Gabriel Lamé, tá certo? Um outro matemático francês da mesma região do Fermat, tá certo? O Lamé, ele já tinha provado o caso número de 7, tá? Ele já tinha provado que para 7 não existia solução. E o que ele fez? Ele começou a propor uma solução muito complexa. E se a solução é complexa, por que não usar números complexos, tá certo? Então, utilizando-se números complexos, ele iria utilizar uma abordagem parecida com a que Gauss utilizou para provar o seu polígono de 7 lados. De 17 lados. Um polígono regular, sabe, do mesmo jeito que a gente tem o quadrado, que é um polígono regular de 4 lados, nós temos o pentágono, que é um polígono regular de 5 lados, e nós temos um polígono regular de 17 lados que o Gauss conseguiu provar utilizando uma abordagem parecida com a que o Lamé foi provar também. Tentar resolver. Agora eles não estavam tentando mais procurar casos, eles estavam tentando resolver genericamente o problema de Fermat para valer para todos os números. Acontece que a proposição de Lamé tinha várias falhas muito graves, buracos em sua teoria, só que tinha um cara chamado Kilmer que ele já tinha visto essas falhas e ele não tinha contado pra ninguém. Por quê? Porque ele sabia como resolver essas falhas. E ele queria pegar o trabalho do Lamé e utilizar pra ele mesmo, pra ele ser o cara. E agora, gente, entra numa briga de ego, entra numa briga de matemático pra ver quem resolve primeiro. Agora não tem mais amigo não, é um escondendo o trabalho do outro, tá certo? Embora isso não aconteça hoje em dia com muita frequência, porque os problemas hoje em dia estão tão complicados que não dá pra você trabalhar sozinho mesmo. Mas naquela época isso ainda era possível. Quando um grande nome da análise real, que é o Richard Dedekind, ele mostrou falhas também do Kilmer, o Kilmer desistiu dessa proposição, tá certo? E aí o último teorema de Fermat caiu em desgraça. Ninguém mais queria cuidar dele, achava que era uma causa perdida, que entrava na própria concepção de que a matemática não ia conseguir se autoprovar, estava muito difícil. E aí, o Henri Poincaré, que é um cara que
propôs um dos problemas do milênio, tanto quanto o P igual a NP, dizia o seguinte: se você empacou num problema matemático, vai trabalhar em outra coisa, tá? Pega outro problema, tal, porque uma hora você vai estar dormindo e a solução vem na tua cabeça. Ele dizia isso e inconscientemente as pessoas foram fazer isso, tá certo? Então, por exemplo, você tinha o Wiles, que era um matemático britânico ou americano. Agora eu não vou divulgar fake news aqui, pessoal, procurem. André Wiles, tá certo? Ele ele estava trabalhando com o último teorema de Fermat e ele parou um pouco, foi trabalhar com outra coisa e foi começar a trabalhar com curvas elípticas. Ali por volta de 1906, quando Einstein propôs a teoria da relatividade, começou a se desenvolver um campo novo na matemática, que eram espaços hiperbólicos, espaços curvos, pessoal. Quando a gravidade começou a ser proposta como uma curvatura do espaço-tempo, um espaço plano, igual era o espaço euclidiano que nós tratamos até hoje. Você, quando você ia fazer exercício de matemática no seu caderno, você traçava 2 eixos no plano, fazia lá uma retinha, alguma coisa assim. Eles começaram a estudar curvas elípticas porque as curvas elípticas se encaixam muito bem no espaço hiperbólico, tá bom? Então, nessa época, começaram a se desenvolver essas coisas, ninguém mais estava pensando no teorema de Fermat, viva a física, novas teorias surgindo, e os matemáticos tinham que alcançar os seus arquirrivais, embora colegas de trabalho, os físicos, tá certo? Só que, trabalhando com as curvas elípticas nesse espaço, eles encontraram uma coisa chamada função modular. Vamos dar uma pausa aqui rapidinha na nossa história para eu explicar para vocês o que é função modular. A função modular, pessoal, explica basicamente como jogar um par de coordenadas hiperbólicas em uma curva elíptica. Calma, eu só formulei, eu já vou te explicar. Existe como a gente ter um plano XY, um plano cartesiano, da forma que a gente tenha certeza que a gente sempre jogue um par de coordenadas x e y em cima de uma linha de uma circunferência. O nome disso é parametrização. Quando você escreve uma coisa através de outros parâmetros. Ou seja, aquele nosso clássico círculo trigonométrico mostra como qualquer ponto XY pode cair dentro de uma circunferência, na linha da circunferência de raio R, tá certo? Da forma que a gente possa escrever X como R cosseno do ângulo que ele está formando. E o Y a gente pode escrever como R seno do ângulo que ele está formando. Dessa forma a gente tira as nossas coordenadas do plano cartesiano XY e joga eles em coordenadas circulares, tá certo? Essas são as nossas coordenadas polares, olha que bacana. Quando você pode quando você vê aquele mapa circular, a projeção do mapa, ele usa bastante as nossas coordenadas polares, tá certo? Isso já era bem conhecido na época, mas isso era para o plano euclidiano. A função modular funciona mais ou menos da mesma forma, ou seja, enquanto nós temos a forma do círculo no plano euclidiano aqui, que ela vai mostrar para vocês como jogar qualquer coordenada nesse círculo de raio R, a função modular fazia a mesma coisa jogando qualquer ponto no espaço hiperbólico em uma curva elíptica. Não vou me aprofundar mais do que isso, mas isso era um campo de pesquisa extremamente importante, só que o que aconteceu? Um rapaz chamado Frey, que trabalhou com o Wiles durante um tempo, percebeu que o problema de Fermat
dava para ser escrito como a fórmula de uma função, de uma curva elíptica. Do mesmo jeito que a gente tem a fórmula da circunferência, a gente tem a fórmula da hipérbole, tá certo? A gente tem também a função modular que joga uma coordenada, novamente, hiperbólica, numa curva elíptica, tá certo? E escrevendo dessa forma, ele conseguia mostrar que para qualquer expoente maior do que 2, a função não ia mais ser modular. Só tinha um problema. Era uma concepção da época que as funções modulares jogavam coordenadas hiperbólicas em curvas elípticas, tá certo? Isso era um consenso. Só que isso não tinha sido provado. Ninguém provou que toda curva elíptica é uma função modular. Ou seja, acompanhem a sacada aqui. Se eles conseguissem provar que toda curva elíptica ela é modular e o teorema de Fermat consegue ser escrito como a fórmula de uma curva elíptica, e a gente mostrar que para n maior do que 3 ela deixa de ser modular, a gente encontra uma quebra. A gente encontra uma demonstração por absurdo. Pum! Então agora virou um problema de geometria, pessoal. A gente precisa provar que curvas elípticas em espaços hiperbólicos são funções modulares. Agora começa a corrida, porque isso deu um novo insight. A galera sabia por onde começar a atacar agora. Tava todo mundo perdido, ninguém mais sabia nem como abordar o problema. E essa abordagem nova trouxe vários horizontes novos. Aí, o que aconteceu? Os japoneses entraram na jogada, tá certo? Então já tinham 2 caras, que era o Taniyama e o Shimura, tá certo? Eles já tinham essa conjectura e algumas demonstrações, né, que embasavam ela, mas nada provado ainda, de que toda curva elíptica era uma função modular. Então bastava provar a conjectura Taniyama-Shimura que o teorema de Fermat estaria quebrado, porque a gente ia mostrar que não existiria soluções maior do que 2, para n maior do que 2, para que ela continuasse sendo modular. É bacana a história desses 2 japoneses, porque se tivesse acontecido num filme isso, eu ia falar, você para com isso que tá muito forçado isso daí, cara. Mas a história foi realmente forçada. Os 2 se encontraram numa biblioteca lá no Japão, indo pegar o mesmo livro, quando eles estavam ao mesmo tempo na mesma biblioteca do Japão. E eles foram pegar o mesmo livro porque os 2 já estavam estudando espaços hiperbólicos e já tinham essa teoria de que toda curva elíptica era uma função modular. E os 2 se conheceram lá porque eles foram alugar o mesmo livro ao mesmo tempo. E aí eles trocaram, começaram a trabalhar juntos e não sei o que. Olha, que história linda. Eu falei que ia ter história de amor. Mas nem tanto. Já deixa eu cortar a vibe de vocês porque aconteceu uma pequena tragédia em que o Taniyama, não se sabe o motivo, ele mesmo escreveu em sua carta, acho que eu já estou dando indícios do que aconteceu, mas para não falar uma palavra que o YouTube não gosta, eu vou dizer que ele encerrou voluntariamente a própria vida. E em sua carta ele dizia que ele não sabia muito bem por que ele estava fazendo isso, ele só não estava vendo mais propósito em nada do que ele estava fazendo. E infelizmente Shimura agora estava trabalhando sozinho para complementar a sua teoria. Só que aí o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que esse problema, essa conjectura, caiu na mão de um cara gigante que tinha nos Estados Unidos, que era o Robert Langlands. O Langlands tinha um propósito na vida.
unificar vários campos da matemática. Ele não estava gostando da ideia de ver a matemática como campos abstratos e campos separados. Então, ele tinha como plano juntar, por exemplo, falar que teoria dos números, teoria algébrica, teoria analítica, geometria seriam tudo a mesma coisa. Unificar. Do mesmo jeito que a teoria das cordas tenta unificar tudo na física, o Langlands, esse era o plano de vida dele. E no momento em que ele pegou esse problema e conseguiu conectar problemas das teorias dos números, que era o último teorema de Fermat, com a conjectura Taniyama-Shimura, ele começou a divulgar isso. Ele tinha muita voz. E divulgando, várias outras pessoas pegaram. Até que a gente chega no nosso incrível, né? Agora, pessoal, a gente já tá em 1993, tá bom? 350 anos depois. Mais de 350 anos depois de que o Teorema de Fermat foi proposto. E nessa hora a gente já tinha computadores, a gente já tinha tudo mais. E agora vocês podem falar pra mim: ah, Lucas, então por que não faz igual o Teorema das 4 cores? Coloca um computador pra testar todas as soluções até, sei lá, 250 bilhões de dígitos e vê que ela é falsa e aí aceita como verdadeira. Porque, pessoal, pra quem assistiu o vídeo de P igual a NP, bom, esse é um dos problemas. Nós estamos com um problema NP nas mãos, tá certo? Um problema NP, ele cresce exponencialmente, a ponto de qualquer máquina não vai conseguir processar isso em tempo polinomial. Ou seja, quando a máquina terminasse de dar o resultado, provavelmente não existiria mais universo. É bem chocante, não? E aí acabou, porque o Wiles estava trabalhando em segredo desde então. E ele propôs uma solução para o nosso Teorema de Fermat, provando a conjectura do Shimura-Taniyama. Detalhe que quando isso foi ao ar, o próprio Shimura falou assim: eu não dou 10 anos para que o Teorema de Fermat tenha sido provado. E no caso foi. Porque o Wiles postou o seu trabalho, Andrew Wiles, ele propôs o seu trabalho e ele percebeu algumas falhas, só que quando ele propôs o trabalho com algumas falhas, aí ele saiu correndo desesperado, porque assim, se ele tivesse proposto o trabalho, uma prova com algumas falhas, e alguém só corrigisse as falhas dele, ele ganharia o mérito, a pessoa que corrigiu as falhas, e não o Wiles. E o Wiles já tinha ouvido falar do Teorema de Fermat desde que ele tinha 12 anos, e ele sempre foi fissurado por isso, era o objetivo de vida dele resolver esse problema. No caso, ele foi lá, provou, fez, aconteceu, e aí ele, despretensioso numa das palestras dele, começou a dar várias palestras falando de espaços hiperbólicos, curvas, não sei o que. Do nada, na última palestra dele, nos últimos 25 minutos, ele chegou e falou assim: ah, agora eu vou provar isso daqui, isso daqui, isso daqui. Logo, isso mostra que essa função aqui escrita não pode ser modular para n maior do que 2, e essa função escrita é a mesma função do último, é a mesma fórmula do último teorema de Fermat. Logo, ela está provada em um teorema que demorou 357 anos para ser formada. Muitas mentes envolvidas, e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei não entrar num caráter tão técnico assim, mas se vocês quiserem, eu posso tentar fazer as demonstrações das fórmulas que eles usaram. Elas são bem complexas, então exigem um certo conhecimento matemático prévio, mas fica a cargo de vocês. No mais, muito obrigado por terem me acompanhado até o final. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Não deixe de se inscrever, dar o joinha e até a próxima.